majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia.
Você criou muita expectativa. Você talvez criou um pensamento do que poderia acontecer. Mas o Senhor Deus é o Deus que surpreende. O Senhor Deus é o Deus que faz de repente. E Ele pode fazer a tua vida nessa noite. Levanta as suas mãos e comece a buscar. Comece a buscar com o fogo, 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 com o Shalom, louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Vim conversando com o pessoal aí. Levanta aí, Beto, Ananias, Léo, Roberto. Amém? Amém. Pode se assentar agora, só para o pessoal te conhecer, nome a nome, né? Então tá lá o Beto, Ananias, o Léo e o Roberto. Tiveram aí o desafio de estar saindo comigo aí, uma bênção, né? O Beto tem acompanhado mais. A Ananias passou no reencontro, no Fruto Fiel aqui. O pessoal lembra de você da tenda, varão. Aí, ó. Quando olharam para cá, lembraram de você. Mas eu não vou nem falar o que aconteceu. Amém? Ó, é isso aí. O pessoal já te viu, já identificou a tenda. Mas amém. Daí foi só para quem passou no Fruto Fiel. Amém? Foi uma bênção, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né, em Juízes capítulo 5, versículo 7. Né, quero agradecer ao pastor Marco, me convidar para vir aqui, para ministrar para a igreja. Pastor Marco, eu creio que acho que ano que vem vai ser 10 anos, né? 10 anos, 6 no valão, 3 mais 1, 4, 10 anos que eu conheço Pastor Marco, né? E ó, que bênção, que Deus está fazendo, né, nessa igreja através do Pastor Marco, da família pastoral, é algo assim extraordinário. Amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, né, se colocasse em pé mais uma vez. Se você, amém, gosta de anotar aí a palavra, anote aí a palavra, porque de repente essa palavra é uma inquietação na sua vida, no teu ministério, na tua célula, na tua igreja. E eu queria compartilhar essa palavra nessa noite, que diz assim: Juízes capítulo 5, versículo 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Amém? Pai, mais uma vez queremos lhe entregar essa palavra, que só possa trazer a revelação vindo do teu alto do teu trono, que o Senhor nos surpreenda no final dessa palavra. Pai, repreenda tudo aquilo que é humano e traga, Senhor, algo divino para o nosso coração, Senhor. Que a tua unção, Pai, que esse avivamento venha inundar a nossa vida e que nós possamos sair deste lugar diferente como entramos, e a Ti entregamos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? Pode se assentar, pode se assentar. Amém? Então gostaria de compartilhar essa palavra nesta noite. Essa palavra é uma palavra que trouxe muita inquietação no meu ministério. Depois de tantos anos na caminhada, na visão do discipulado, a gente começa a perceber muitas coisas, a gente começa a vivenciar muitas coisas. Começamos a vivenciar líderes que começam a 100 mil por hora depois de um encontro, e de repente coloca o pé no freio e larga tudo, para tudo, e você tem que então voltar, tentar resgatar a pessoa. Na visão do discipulado nós temos aquelas pessoas que já chegam aceleradas, e aquelas pessoas que não aceleram de jeito nenhum dentro da igreja, que estão na igreja, estão vendo tudo acontecer. Está igualzinho, né, o louvor do Ministério Zoe, está vendo o louvor, o mover passar. Esse louvor diz: o mover está passando, as coisas estão acontecendo, e a pessoa está paralisada, está atada. O problema está paralisando o coração da pessoa.
E a gente começa então, como líder de igreja, começa a se entristecer por muitas coisas. E quando eu comecei a ler essa palavra sobre Débora, eu descobri que Deus, ele precisa de pessoas que se levante. Amém? Repita comigo assim, ó, se levantar. A palavra diz que Débora diz assim, ó, até que eu. Repita comigo assim, ó, até que eu. A Bíblia diz que Débora, ela chegou a uma conclusão, e pouquíssimos versículos ou história na Bíblia você vai encontrar pessoas que são levantadas através de uma atitude. A maioria das pessoas são levantadas quando Deus motiva, quando Deus encoraja, quando Deus libera uma palavra. Aqui você vê uma mulher dizendo assim, ó, até que eu me levantei. Então é necessário nós tomarmos um posicionamento, porque um alinhamento com a palavra é o essencial para o nosso progresso. O avivamento sem o alinhamento não vai passar de um momento muito especial que o Espírito Santo vai trazer na sua vida. Mas o avivamento, através de um alinhamento da palavra, pode tornar a sua vida, ou pode tornar você como um herói sobre essa terra. E eu vou aprendendo que Deus, ele trabalha de uma forma muito diferente da nossa. Deus, ele trabalha com circunstâncias, e é necessário esse alinhamento com a palavra. Em Atos capítulo 17, versículo 28, fala sobre isso, fala assim, ó, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos poetas têm dito, porque dele também somos dessa geração. Então nós nos movemos pela palavra, nós vivemos pela palavra, nós existimos pela palavra. Não é só um movimento pela palavra, mas é uma existência a partir de uma palavra. Então, se você existe, é porque existe um propósito bem definido na sua vida. Amém? Deus não trabalha com expectativa. Deus trabalha por propósitos. O ser humano trabalha por expectativa. Deus não trabalha com expectativa. Deus não tem expectativa de você. Deus tem um propósito através de sua vida. Deus não tem expectativa que você reaja ao Espírito Santo. Deus tem um propósito para encher a tua vida com o Espírito Santo. Deus não tem expectativa que você supere as suas lutas. Deus tem um propósito para você superar as suas lutas, porque depois vem mais luta. Oh, Jesus! Deus, ele trabalha por propósitos. E alguns momentos na Bíblia nós encontramos muitos pregadores fazendo alegorias do texto bíblico. E nesse texto nós não vamos trazer alegoria, vamos trazer fato histórico. Para essa mulher dizer até que eu, alguma coisa nessa geração, alguma coisa nessa história saiu fora do normal, entrou numa grande desordem. E se você abrir a tua Bíblia aí, eu gostaria que você acompanhasse, em Juízes capítulo 4, você vai ver que a situação entrou numa desordem. E por que a situação entrou numa desordem? Diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era? O que era? Mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Então entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim. Então a Bíblia diz que morreu um juiz, esse juiz chamava Eude. Se você não conhece a história desse juiz chamado Eude, ele era um menino deficiente de uma mão direita. Então ele teve acesso diante do trono de um rei chamado Eglon. E quando ele entra nesse trono, entra no palácio, a sua deficiência fez com que ele superasse tudo o que estava contrário. E com a tua mãozinha esquerda, com um punhal, ele destrona um rei que estava oprimindo a Israel. Então Eude, ele entra na galeria dos maiores líderes de Israel, apesar de ser um líder deficiente. E esse Eude, quando ele coloca Israel no posicionamento de liderança, no posicionamento de conquista, numa vida de paz, numa vida de shalom, numa vida de prosperidade, esse povo perdura por anos. Mas Eude morre. Repita comigo assim, Eude morre. Quando o líder se ausenta, a tendência é dos discípulos fazerem o que é mal perante o Senhor. A ausência do líder demonstra a manifestação do caráter daqueles que o seguem. Quando o líder some, quando o líder desaparece,
a manifestação do caráter torna à tona. E se aqueles discípulos, se aquela geração é treinada, é discipulada, está entendendo a visão, está entendendo o propósito, está com o coração cheio de paixão, a ausência do líder se torna uma força para avançar e conquistar. Mas se aquela geração não entende a ausência do líder, aquela geração ela começa a fazer o que é mal perante o Senhor. É fácil, é só olha para a pessoa e diga assim, ó, quando você está longe do teu pastor, fala para a pessoa, o que você faz quando você está só? Olha para a pessoa e diz assim, quando você está longe do teu líder, o que você faz quando você está só? Não responde não, só pergunta para a pessoa, não responde não, amém? Então a ausência do líder mostra a manifestação do caráter da geração que o segue. E essa geração, ela fez o que era mal perante o Senhor, e por isso Deus entregou essa geração na mão de um rei muito opressor, chamado Jabim, e um comandante, extremamente violento, chamado Cícera. Então Deus permitiu que aquela geração, a geração da conquista, a geração que tinha como pai Abraão, a geração da fé, a geração do sangue, essa geração caiu nas mãos de um grande opressor. Então, querido, se você fizer o que é mal perante o Senhor, você pode cair na mão de um opressor. Se na ausência do teu líder você agir de forma contrária à palavra de Deus, você vai cair na mão do opressor. Porque você pode viver de aparência diante de todas as pessoas, mas diante do Senhor Ele conhece até o mais profundo do teu conhecimento. Então, esse povo, essa geração fez o que era mal perante o Senhor. E por fazer o que era mal, eles declinaram, a Bíblia diz que eles ficaram 20 anos. Está lá, eu quero ler para você, no versículo de número 3. Clamaram os filhos de Israel, ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então não foi apenas um momento, foi um período de 20 anos. E viver 20 anos oprimido fez com que essa geração voltasse a morar nas cavernas. A Bíblia diz aí, que você leu comigo, 5:7, que as aldeias ficaram desertas. Significa que eles largaram suas aldeias, largaram suas cabanas, largaram suas casas e voltaram a habitar nas cavernas. O medo era tão grande do opressor, o medo era tão grande, o risco de vida era tão grande, que eles abandonaram tudo para se esconder na caverna. Então eles estavam vivendo um momento contrário, onde o povo fazia o que era mal. O povo voltou a viver na caverna, 20 anos oprimido devido a esse rei chamado Jabim. Eles não tinham arma para lutar, eles não tinham recurso para sobreviver, eles não tinham sonhos, não acreditavam em mudança, não acreditavam em milagre. Agora olha para a pessoa e diz assim, mas tinha um alinhamento entre o povo e a palavra. Eles não tinham quase nada de esperança, mas tinham um alinhamento entre a palavra e aquela geração. E isso é algo extraordinário, porque Deus espera mudança. Deus é um Deus que clama por mudança. Só, querido, que o negócio estava um pouco estreito, porque estava todo mundo escondido. Então o maior engano, isso daí eu falo por experiência pastoral, o maior engano é a gente esperar que o milagre aconteça através do outro. 20 anos o povo escondido, e o povo lá assim, Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar alguém. Não, será que é fulano? Não, será que é ciclano? O povo estava escondido, acreditando que Deus poderia revelar no coração de alguém, mas o povo não tinha ação, eles não tinham nenhuma atitude. E isso é um mal que está no nosso coração, esperar que o outro faça. É muito fácil esperar o milagre vir através da outra pessoa, amém? É muito fácil você esperar alguém dizer assim, pastor, me dá uma célula para liderar. Lá no Jardim América aconteceu isso, me dá uma célula. Eu virei para você, eu não tenho que te dar uma célula. Você quer que eu conte as pessoas para dar para você?
Que isso, rapaz? Você está começando tudo errado. Se você quer uma célula, dobre o teu joelho, pede revelação a Deus, vai atrás das pessoas do teu grupo homogêneo e traz essas pessoas para perto de você. Eu não tenho que te dar uma célula, é você que tem que dobrar o teu joelho e orar. Então as pessoas ficam esperando que o outro faça algo que é para ela fazer. Algo simples. É tão bom ir na casa de fulano assistir a célula, é tão gostoso, mas por que você não abre a tua casa? E esperar a casa do outro, beleza, agora e a tua? Vai ficar trancada até quando? A tua casa vai ficar trancada até quando? Então, querido, você não pode ficar mais esperando o outro fazer aquilo que é para você fazer. Você não pode ficar esperando o outro abrir aquilo que é para você fazer, porque o tempo que você demorar a fazer isso, poderá ser o tempo de opressão no meio das pessoas que você ama. Então, eu preciso reagir, eu preciso de dar uma resposta. Se Deus precisa de uma casa, eis a minha. Se Deus precisa de um líder, Senhor, eis-me aqui. Se Deus precisa de um lugar, eis o meu território. Por que eu tenho que ficar esperando o outro? Vocês não entenderam que vocês estão no meio de um grande momento da história de Cordeiro? Dessa cidade de Cordeiro? Vocês já entenderam que a história de Cordeiro pode mudar através da tua casa aberta para a ministração de uma palavra? Você pode se tornar um agente de avivamento. A tua casa pode receber a palavra de Deus para trazer libertação, cura, restauração. Querido, avivamento é tremendo. Agora abre a tua casa para que isso aconteça também. Você está entendendo, querido? Liderar a casa de outro, frequentar a casa de outro é muito bom. Agora eu quero ver você abrir a tua. Débora entendeu o seguinte: se ninguém levantar, é mais 20 anos de opressão. Se ninguém fizer, é mais 20 anos sem acontecer nada. Então Débora disse o seguinte: até que, repita comigo, até que eu me levantei. Repita mais forte, até que eu. Mais forte, até que eu. Agora você vai dizer o teu nome, até que eu. Mais forte, diga o teu nome, até que eu me levantei. Se você se levantar, querido, a história de muita gente vai mudar. Se você sair daqui nessa noite se levantando, você vai ver como é que você vai mudar a história de pessoas. Nós precisamos nos levantar. Agora, a decisão de se levantar é estritamente tua. Você não vê Deus bajulando Débora, como bajulou Jeremias. Desde o ventre te formei. Como tirou a impureza dos lábios de Isaías. Meus lábios são impuros, mas vou resolver isso agora. Toma uma tenaz, um fogo, pá! Você não vê Deus bajulando como Josué: levanta-te, não te mandei eu. Você vê uma mulher que diz assim, até que eu, se não tem homem suficiente para se levantar, até que eu me levante como mãe. Você sabe por que às vezes as mulheres tomam a frente do lar? Porque falta o papel do sacerdote do lar. Porque falta o papel do homem se levantar e meter a mão na cabeça dos filhos e profetizar, e meter a mão na cabeça da esposa e declarar um ano diferente, e levantar como um sacerdote e colocar o teu ambiente como um ambiente profético naquele lar. Aí o sacerdócio não levanta. O que Deus faz? Levanta uma multidão de Débora. Aleluia! Aleluia! Levanta uma multidão de Débora. Aí a Débora se levanta, querido. Então nós precisamos de definir se nós vamos ficar escondidos na caverna, ou se nós vamos nos levantar e dizer até que eu. Então a escolha, ela pode definir muitas coisas na nossa vida. A escolha certa, eu costumo dizer que ela é uma escolha que diminui muito o sofrimento. E a escolha certa, ela previne os nossos amados de muitas consequências. Então nós precisamos
de escolher. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia.